Salve, salve toyoteiro, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido a você se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla Altis Premium Hybrid 2023. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla Altis Premium Hybrid 2023, o sedã médio mais vendido no Brasil, agora com novidades Toyota Safety Sense de série em todas as versões. Essa versão Altis Premium com sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, com sensor de proximidade, também recarregamento de celular por indução, sem fio, e uma nova multimídia da Harman Kardon com 3 anos de garantia. São os detalhes que eu vou mostrar para vocês no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo, mostrando os seus faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente, todo o conjunto óptico aqui em LED com acendimento automático, indicação de seta, também essa parte com esse filete menor aqui que é a luz de condução diurna em LED, e também esse outro filete que vem até a parte final do farol. Canhão de foco projetor com farol alto e baixo em LED, e esse detalhe azul para fazer referência que é um carro híbrido, com esse outro detalhe cromado que passa por todo o farol com essa máscara negra que realmente deixa o veículo bem marcante. Mais abaixo na parte do para-choque, esse desenho com esse formato de C, que tem essa peça com esse detalhe cinza, também esse outro detalhe com a peça preto fosco, ornando aqui com farol de neblina que é em LED. Sensor de estacionamento dianteiro com sensor de proximidade no painel, que depois eu vou mostrar para você como é lá no interior. Essa grade com esse formato trapezoidal, com todo esse acabamento black piano e as aberturas de ar aqui na horizontal, que realmente fica bem marcante. E aqui toda essa silhueta que contorna aqui o logo cromado da Toyota, que é translúcido, com essa parte azul para fazer referência que é um carro híbrido, que tem toda essa peça que passa por todo o capô com detalhe black piano, e também esse detalhe com esse acabamento com um filete cromado. O radar do sistema Toyota Safety Sense que fica aqui. Mais acima nós temos sensor de chuva e também uma câmera que vai monitorar todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. No capô nós temos um vinco ali saindo da lateral vindo até a frente, um outro vinco que sai lá de cima, contorna aqui à frente o logo da Toyota, e da mesma forma esses vincos aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é uma inovação tecnológica herdada do Prius, o primeiro híbrido do mundo, lançado pela Toyota em 1997 no Japão. O sistema híbrido trata-se de 2 motores elétricos mais um motor a combustão. O motor a combustão é 1.8 com 101 cavalos, torque de 14.5 a 5.200 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi da Toyota. Ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando. Vai te trazer um custo-benefício para você que utiliza esse veículo a longo prazo. Mais abaixo nós temos 2 motores elétricos que geram 72 cavalos com torque de 16.6 kgfm, com força combinada entre os 3 motores, tanto a combustão e os elétricos, de 122 cavalos. Vai trazer muita economia em tempos que a gasolina está um absurdo. Está aqui uma ótima opção para você economizar com combustível, com certeza. Já aqui é a CPU eletrônica, é ela que vai gerenciar o uso entre os motores elétricos e o motor a combustão, trazendo mais economia para você que utiliza. Auxiliado pelo câmbio Hybrid Transaxle CVT, que ele não utiliza as polias, ele utiliza a engrenagem direta com as planetárias, utilizando aí junto com os motores elétricos e combustão, tendo realmente uma troca de marcha bem mais suave para trazer mais economia com todo esse conjunto
dos motores aqui da parte híbrida. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referente a consumo, quais os acessórios que vem de série nessa versão, para não se tornar um vídeo tão extenso. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota referente à fiação, as mangueiras, todo o detalhe aqui da motorização da Toyota, dos motores que têm uma confiabilidade no mercado. No capô, essa manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Para você que curte os vídeos que eu publico todas as semanas aqui no canal, com muita informação dos veículos da marca, agora com a opção Valeu Demais, você pode me ajudar contribuindo para que eu possa continuar com esse trabalho. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo, que são diamantadas nessa versão Altis Premium, que é a topo de linha. Então ele tem toda essa parte aqui com esse detalhe todo diamantado, esses vincos bem aparentes com a pintura preto brilhante, o logo da Toyota ao centro e o perfil dos pneus 225/45, roda de 17 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão aqui do Corolla, que mede 4,63 metros de comprimento. O vão livre de solo é de 14,8 centímetros. Ele já tem aqui na caixaria de roda esse contorno com esse vinco bem sutil, uma saia lateral em todas as versões de série e também esse contorno com uma linha de cintura mais baixa aqui da primeira porta até a segunda porta. Um vinco mais aparente que sai aqui da sua lateral e vai até a parte da lanterna traseira, com a inscrição Hybrid para fazer referência que é um carro híbrido. Aqui na coluna esse detalhe preto fosco e toda essa parte cromada que vai até a parte da terceira coluna. E aqui no retrovisor essa parte com esse detalhe preto fosco, repetidor de seta, rebatimento elétrico, e aqui já é na cor do veículo, que é um cinza metálico. No caso é bem bonita essa cor, realmente vai trazer uma diferenciação. As maçanetas são na cor do veículo, também esse detalhe preto fosco aqui na coluna B. Essa versão, por ser a topo de linha, teto solar, vai deixar a parte mais iluminada no interior, vai facilitar bastante. Suspensões que são do sistema independente, a parte aqui que faz esse contorno em toda a caixaria traseira das rodas, esses vincos também na parte lateral do veículo, que fica bem aparente. Quero mostrar a parte traseira aqui do Corolla Sedan para vocês, que tem aqui aquele mesmo formato daquele vinco com o formato de C lá no para-choque dianteiro, tem ele aqui atrás também para fazer referência. Tem esse vinco toda atravessando aqui o para-choque traseiro, também com essa peça para fazer aqui a parte da iluminação traseira referente à visibilidade, que vai melhorar. Também os 4 pontos do sensor de estacionamento traseiro, que já vem de série no modelo, com sensor de proximidade no painel, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como funciona. As lanternas que saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação aqui é em LED e tem essa parte cromada que atravessa toda a tampa traseira, com um detalhe cromado aqui mais brilhante e outra parte fosca também. A inscrição Altis Hybrid, também Corolla aqui do outro lado, toda essa parte com o logo aqui da Toyota com um detalhe azul para fazer referência que é um carro híbrido. Também a terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro. Se você apertar o botão com a chave presencial no bolso, você tem a parte aqui com a opção da abertura do porta-malas, que tem capacidade de 470 litros. Por ser um sedã médio, tem uma boa capacidade com a iluminação aqui interna. Esse detalhe que você pode estar puxando aqui com o kit de ferramentas e também o step de uso temporário com a roda em aço para você fazer a troca se necessário. A parte com a manta aqui para trazer um acabamento melhor na porta traseira, câmera de ré, que depois eu vou mostrar para você lá no interior como é o funcionamento. Também esse detalhe com a lâmpada de neblina traseira em LED, é um sistema de segurança interessante para você ter uma visibilidade melhor noturna. E falando em segurança, no teste de colisão Latin NCAP, ele conta com 5 estrelas para adulto e criança e 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbags de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui do Corolla. Ele tem um entre-eixo de 2,70 metros. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Eu quero me sentar para mostrar para vocês essa questão do espaço. Olha, para vocês verem aqui praticamente de 2 a 3 dedos
nessa questão do espaço aqui na parte traseira. A parte do painel com esse detalhe em biton em todo o veículo, com a parte creme e também cinza. A parte com teto solar para trazer bastante iluminação. A iluminação aqui na parte do teto, que é halógeno para quem está aqui atrás, na segunda fileira. Também as alças no teto e a parte do teto também é mais clara. Aqui no revestimento do banco é em couro, com toda essa parte com essa linha bem aparente. E aí nós temos dois tons também, parte bege e também cinza. Portas revistas tanto do lado do motorista como do lado do passageiro, esse nicho para você utilizar de alguma forma. E nessa versão Hybrid ele tem uma saída de duto atrás dos bancos que você pode estar acionando lá no ar-condicionado, que depois eu vou mostrar para vocês. Revestimento do banco é uma parte mais lisa, como vocês veem aqui, e outra parte mais pontilhada aqui, como esse detalhe mais acima. Eu vou descer para mostrar a questão aqui do espaço da fileira dos bancos traseiros. Cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também o detalhe aqui com descansa-braço com opção para 2 porta-copos, é uma boa opção quando você estiver viajando com 4 pessoas. Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto aqui do lado esquerdo como lá do lado direito. Essa opção, você tem esse botão, você puxa aqui e ele é bipartido. Então um dia que você quiser carregar algo maior que não caiba no porta-malas, uma escada por exemplo, tem como você descer essa parte ou lá outra parte para trazer da forma que você precisar. A parte aqui do revestimento da porta, temos esse detalhe aqui todo revestido em couro com a parte cinza e também com as linhas pontilhadas aqui. Mais acima, o detalhe aqui com o plástico que é macio ao toque, com a linha aparente também, com os puxadores que são aqui prata, e esse acabamento com essa peça Black Piano com o acionador do vidro elétrico com a função auto-down. Ele sobe com um toque só, esse nicho para estar utilizando aqui na porta para guardar alguma coisa, e o alto-falante aqui na porta do Corolla. A sua chave, ela é do tipo presencial com a inscrição Toyota e também Corolla. Se você virar aqui do outro lado, uma segunda opção de abertura do porta-malas e também a opção aqui do alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla através da Smart Entry. Na fileira dos bancos dianteiros, somente na parte do banco do motorista que a gente conta com ajuste elétrico. Então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui a inclinação das pernas para deixar de acordo com o seu conforto. Já esse outro botão, você ajusta a inclinação das costas para deixar do jeito que você deseja. A inscrição Corolla Hybrid, uma terceira opção de abertura do porta-malas e a abertura também do tanque de combustível e toda essa parte azul para fazer referência que é o carro híbrido. E agora eu vou entrar aqui para mostrar para vocês o interior do Corolla Altis Hybrid Premium 2023, que já está em funcionamento, uma tela de 7 polegadas em TFT nessa versão Altis e uma nova multimídia da Harman Kardon, segundo a Toyota do Brasil, 3 anos de garantia. Se você acompanhar lá no PDF do site oficial da Toyota, página 314, temos 2 multimídias disponíveis. Essa multimídia da Harman Kardon e a multimídia da Pioneer, aquela que lançou no veículo em setembro de 2019. São somente essas 2 multimídias. Então acredito que de alguma forma já resolveu essa questão daquelas multimídias e não vai mais vir a multimídia da marca Wings Conecta e também da Multilaser. Acredito que agora só essas 2 multimídias. Essa daqui tem esses 4 botões físicos aqui ao lado, conectividade com o sistema Android Auto e também Apple CarPlay sem fio via Bluetooth, que você consegue fazer a utilização. Caso o seu aparelho não consiga estar fazendo essa utilização via Bluetooth, você tem a opção via USB nessa porta aqui abaixo, que você consegue fazer via USB caso necessário. Eu vou deixar um card aqui em cima para você ver um vídeo como utilizar essa multimídia num todo, para não ficar um vídeo tão extenso, e lá você pode acompanhar depois como utilizar essa multimídia. E por ser um veículo híbrido, um detalhe interessante, você coloca aqui, ó, ele aparece toda a parte aqui das informações de energia do veículo, o motor a combustão está ligado, alimentando as baterias, a parte dos consumos e o histórico de consumo, tudo vai aparecer aqui também nessa multimídia da Harman Kardon, assim como aparece também
na Pioneer, tá bom? Então você pode estar lá acompanhando depois. A parte com ar-condicionado aqui, um detalhe Black Piano e também prata, como vocês podem ver. Esse ar-condicionado que é 2 zonas com ar quente e ar frio, que você consegue colocar uma temperatura aqui do lado do motorista e uma outra temperatura aqui do lado do passageiro. O fluxo desse ar-condicionado você consegue estar aumentando e diminuindo aqui, onde você vai direcionar o fluxo desse ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro e também o reuso da ventilação aqui no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. A novidade para essa versão Altis Hybrid 2023 é esse botão aqui, ó. Ele tem um duto com a saída do ar-condicionado para quem está lá atrás, por baixo, na parte dos bancos. Então já é uma melhoria, já fizeram uma atualização no veículo. E o detalhe aqui com o botão Start Stop, com essa referência azul para fazer questão do veículo híbrido. A novidade para essa versão Hybrid é essa base que nós temos aqui no console central, que é para recarregamento de celular por indução, sem fio. Então, se você tem um smartphone que é compatível com essa tecnologia, você pode estar utilizando da forma que você desejar. Esse detalhe bege aqui no console central, com esse acabamento Black Piano e também todo esse filete prata que faz a volta aqui, em volta desse câmbio que é automático, da forma Hybrid Transexo, sem as polícias, como eu falei para vocês na utilização na parte do motor. E a câmera de ré que eu vou colocar para vocês aqui para a gente mostrar o detalhe com as linhas de segurança para você fazer a verificação para fazer o estacionamento. Vou soltar o freio de mão para mostrar um detalhe interessante para vocês. Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, como eu falei com vocês, tem sensor de proximidade no painel, então ele mostra os pontos ali dos sensores, tanto dianteiro como traseiro, que você consegue estar fazendo a utilização. Então foi uma atualização interessante. Colocando aqui para o modo Drive, muitos me perguntam para que serve esse modo B. Esse modo B é quando você está fazendo uma descida de serra para utilizar, para fazer o recarregamento do sistema de baterias e também como freio motor para você fazer a utilização, até mesmo num trânsito, numa baixada, você consegue estar utilizando dessa forma para regenerar os sistemas de bateria. É bem interessante. A opção aqui Drive Mode, que você consegue estar optando entre os motores elétricos e combustão. Esse botão com sistema de tração e estabilidade, lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e também BAS, e também a opção aqui do EV Mode. Notem aqui que eu estou no estacionamento e eu não coloquei no EV Mode. Praticamente o carro está silencioso, traz muita comodidade essa questão, e o EV Mode é justamente para isso. Estacionamento de um shopping, num trânsito que está mais congestionado, se você tem a bateria ali, você coloca no EV Mode e usa o sistema elétrico, economizando mais bateria. Bem interessante. Freio de estacionamento que continua sendo manual, muitos pedem eletrônico. Quem sabe na próxima atualização do modelo a Toyota já coloca um freio de estacionamento eletrônico. A parte aqui com essas duas opções do porta-copos, o descansa-braço, que a gente tem esse revestimento em couro bem macio ao toque, com as linhas aparentes e esse espaço para estar utilizando, com uma tomada 12 volts e também uma tomada USB 2.1 ampere para fazer o recarregamento se necessário. O revestimento do banco, quero mostrar para vocês a parte dianteira, ele é mais liso aqui nas laterais, com essa linha aparente, e toda essa parte pontilhada aqui na parte do banco, e mais acima esse detalhe bege com os pontilhados também, e essa parte lateral para trazer mais conforto. A regulagem de altura do cinto de segurança, as alças aqui no teto, quebra-sol, que você tem a opção do espelho, quando você puxa aqui já acende a iluminação ali tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Retrovisor que é fotocromático, vai trazer menos reflexo para você que está dirigindo à noite, um carro vindo atrás de você, é o item de segurança importante. Esse botão aqui do alarme volumétrico no interior do veículo, caso você quer acionar o alarme com algo que se mova dentro do veículo, você desliga o alarme para ele não soar o alerta do carro. A parte aqui para fazer o acendimento das lâmpadas que você acende aqui nos botões, e o teto solar, que você tem também essa opção que você puxa para tampar a luminosidade caso você queira, e o botão que você pode estar fazendo a abertura desse teto solar, que tem um detalhe interessante, ele tem aqui a opção com anti-esmagamento, então você pode ficar tranquilo que você não vai ter uma parte da sua mão ou um dos dedos esmagado ali. Então realmente é um sistema de segurança bem interessante. Na parte do painel, todo esse acabamento bem macio ao toque, com uma linha de costura aparente, e também essa parte com esse detalhe fazendo o vínculo ali todo com a parte prata também Black Piano, e aqui todo esse acabamento, como vocês podem ver, ó, bem macio ao toque, com alto-falante ali para ajudar no sistema de som. Aqui na parte da porta do motorista,
todos os comandos são iluminados, os 4 vidros elétricos com uma função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, o rebatimento elétrico aqui da parte dos retrovisores. Se você deixar nesse modo A, quando você acionar o alerta, o alarme do carro, aliás, ele vai fazer o fechamento automático também dos retrovisores. E aqui a regulagem interna dos retrovisores, tanto do lado esquerdo como do lado direito, que você consegue estar fazendo essa opção. Aqui no painel nós já temos o ajuste do facho do farol. Por ser um sedã médio, você pode colocar mais peso e aí pode levantar o farol e você ajusta de acordo com a parte que você quer, para facilitar no trânsito. E também a parte aqui com farol alto e baixo comutativo, quando eu aperto aqui fica verde, já aparece ali que o modo está ativado e ele vai fazer a comutação automática entre farol alto e baixo noturno. É um sistema de segurança bem interessante. Aqui a abertura do cofre do motor mais abaixo, a sua direção, que é eletroassistida, tem ajustes de altura, ajustes de profundidade e também todo esse revestimento em couro com essa linha aparente, esse volante que é multifuncional com todo esse acabamento prata e também o logo da Toyota, a parte aqui com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, já essa outra parte que você consegue, no caso, fazer as configurações do computador de bordo aqui no painel do veículo, que tem 16 funções. Desse lado aqui o modo de música ou o modo de rádio, que você consegue estar fazendo, no caso, o trâmite entre rádio e o aplicativo que você está ouvindo música. E aqui você consegue passar as faixas ou passar a rádio. Mais acima, esses 3 comandos aqui faz parte também do sistema Toyota Safety Sense, que é de segurança. Controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você está na faixa do lado direito a 100 km por hora e o carro à sua frente esteja a 80 km por hora, você desapercebido no trânsito, não percebeu que está diminuindo a velocidade, o carro vai se igualar à velocidade do carro que está à frente. Isso é um sistema de segurança muito interessante nessa questão aqui do Corolla. Esse outro botão aqui já faz parte do sistema da mudança de faixa involuntária. Se você não colocar a seta para o lado direito ou esquerdo, mostrando que você está saindo da faixa de rodagem, ele vai fazer um alerta sonoro e também visual para mostrar para você que você está saindo da faixa de rodagem, e vai fazer também certas correções para que você não saia da faixa de rodagem. Já esse outro botão aqui acima é o mais interessante, que é o sistema pré-colisão. Esse ele vai identificar um veículo vindo na sua direção, caso você não percebeu, para tomar uma medida evasiva, ele vai soar um alerta sonoro e também visual, e caso você não pise no freio, ele vai fazer a frenagem automática para evitar que você tenha uma colisão maior, trazendo danos a você que está conduzindo esse veículo. Então realmente é um sistema de segurança bem interessante. Já na parte do painel, quero mostrar para vocês aqui o detalhe com essa parte toda cinza. Aqui já é uma tela de 7 polegadas em TFT bem grande realmente, e aqui a parte com a indicação das baterias. Do outro lado, a parte aqui com o indicativo do tanque de combustível e do arrefecimento do motor. Já aqui nós temos o velocímetro digital, a média total do veículo, média instantânea, quanto que eu consigo rodar com o veículo, está marcando ali 88 km, relógio, temperatura exterior, também o odômetro total e o modo que está o câmbio aqui, que está em parking, e o modo elétrico aqui, que está no momento que é um modo que eu estou utilizando agora. Se eu colocar para baixo aqui, nós temos o modo de economia, as pontuações que eu consigo estar utilizando. Se eu colocar para baixo mais uma vez, ele vai voltar para a tela que eu estava anteriormente. Se eu colocar para o lado direito, os sistemas de segurança, se está ligado ou desligado. Se eu colocar para o lado direito mais uma vez, a pasta informativa com a rádio que está passando no momento, ou a música que eu estou ouvindo no meu aplicativo. Se eu colocar para o lado direito mais uma vez, as informações de viagem, como distância, tempo total decorrido, que você consegue estar acompanhando. E aqui, para o lado direito, mais uma vez, as configurações gerais do veículo. E aqui eu vou mostrar um dado interessante para você. Se você descer aqui em configurações e apertar aqui, ó, tipo de medidor, eu consigo mudar a parte do velocímetro. Tem digital e analógico. E agora ficou aqui, ó, o analógico de forma digital na tela para quem gosta da forma analógica. E se você colocar para o lado direito aqui mais uma vez, nós temos todas as mensagens que são importantes no veículo, vai aparecer aqui: farol que não foi desligado, cinto de segurança que não foi colocado, teto solar do carro que ficou aberto. Todas as mensagens importantes vão aparecer ali. Esses foram os detalhes que eu mostrei para você aqui do canal do Corolla Sedan 2023, que eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo
caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para José Nilson, da cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. O segundo salve de hoje vai para Clóvis Nunes, da cidade de Brasília, no Distrito Federal. O terceiro e último salve do canal hoje vai para José Bernardo, da cidade de Capitão Enéas, em Minas Gerais. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!